Pois é. Boa noite, pessoas. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, ao vivo pela Rádio Vibe Mundial. E vocês sabem, sim, durante a semana procura a gente YouTube da Rádio Vibe e YouTube também do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que favorece esse programa aqui pra gente. Assim, você está assistindo diretamente do Instagram, o Café com Sexologia. Isso, ou ouve a gente nos streamings de áudio, que também sai com imagem. Hoje eu tenho um convidado, Arthur é psiquiatra, para trazer um assunto que tem sido cada vez mais importante, mas precisa ser esmiuçado e compreendido. Arthur, obrigado por estar aqui com a gente. Sobre o que você vai falar mesmo? É melhor perguntar, né? Oi, Oswaldo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou falar sobre o tema que é sobre o chemsex, ou sexo químico em português. Chemsex. Sexo químico. O que é isso? Começa a explicar pra gente o que é isso, de onde saiu essa ideia e de onde você começou a estudar essa ideia, porque sexo químico. Bom, para a gente explicar o que é o chemsex, eu gosto de remontar o trabalho de um psiquiatra lá do Reino Unido, que chama David Stewart, que ele basicamente cunhou pela primeira vez na ciência o termo chemsex. Por que foi necessário esse trabalho dele? Porque o uso de drogas em relações sexuais é uma prática milenar. Como assim? Fazem isso há muito tempo, né? Sejam as drogas as mais diversas possíveis. Então, álcool, maconha, cocaína. Isso é bastante frequente e não é de hoje. Por que foi importante o trabalho do David Stewart? Porque ele publicou um artigo em 2013, ele sendo um psiquiatra, um homem gay, que trabalhava numa clínica voltada para redução de danos, focada no público LGBT, lá da Inglaterra. Tá. Que na época era a única clínica no Reino Unido que fazia esse trabalho assim. E nesse artigo que ele publicou lá em 2013, ele descrevia que mudou-se muito o cenário do uso de drogas nos últimos anos, lá no Reino Unido, na Inglaterra principalmente. Ele descrevia que, por exemplo, em 2005, as drogas que eram mais usadas e que motivavam a maioria dos atendimentos era basicamente a cocaína e o êxtase, principalmente entre homens gays, bissexuais e os outros homens que fazem sexo com homens. Outras drogas como metanfetamina, mefedrona ou GHB eram muito menos frequentes, correspondiam a basicamente uns 3% dos atendimentos. Isso em 2005. Em 2012, que é basicamente quando ele começou a escrever o trabalho dele, ele falou que os atendimentos motivados pelo uso de mefedrona, metanfetamina e GHB aumentaram para 85%. Tá, gente, eu nem vou perguntar o que são essas coisas, porque assim, teria que ter uma aula de cada dessas coisas. Vocês estão anotando que existem algumas substâncias que estão disponíveis por aí. Aqui também? Aqui no Brasil? Aqui também. Isso. Então, Sim. estão disponíveis de alguma forma, mas tem nomes diferentes, tem nomes difíceis. Resumindo bem, a metanfetamina e a mefedrona são estimulantes e o GHB é uma droga depressora, então ela diminui a atividade do cérebro, assim como o álcool e outros calmantes, por exemplo. E então ele começou a perceber que o público daquela clínica estava com problemas majoritariamente relacionados a essas drogas. Isso tinha mudado muito drasticamente nos últimos anos. Tá. E isso motivou ele a investigar os motivos, né? E viu que isso tinha se tornado uma prática basicamente comum entre os homens gays lá na Inglaterra, Tá. justamente que buscavam intensificar as relações sexuais e desinibir também. Aumentar o desempenho, aumentar a duração das relações sexuais. E era basicamente isso que estava motivando a busca por essa substância naquela época. Esse trabalho abriu porta para muitos outros trabalhos, de outros países principalmente, que começaram a perceber isso também em outras regiões do planeta, que principalmente o público LGBT e mais focado nos homens gays, estavam buscando mais as drogas como forma de potencializar suas relações sexuais. E isso, por si só, foi trazendo mais problemas para essa comunidade, problemas específicos. Então, por exemplo, na Inglaterra, o David Stewart viu que estava sendo responsável por um aumento recente dos novos casos de HIV lá na Inglaterra. Olha! Quer dizer que então era importante estudar isso, até mesmo, acho que é uma boa frase, eu acho que ele vai usar. Redução de danos, né? Porque afinal de contas, olha, algumas coisas nós precisamos cuidar, né? Sim, e justamente porque
já era naquela época e hoje persiste uma dificuldade muito importante no serviço de saúde de se falar sobre sexualidade. Então, como é que a gente vai abordar essas questões, esses usos, se a gente não consegue falar de sexo nos atendimentos? Você está trazendo um assunto que sempre os profissionais de saúde que vêm participar aqui do programa trazem essa ideia, essa compreensão, porque nós, das áreas de saúde, nós não tivemos na nossa formação básica de faculdade, mais estudos sobre questões de sexualidade. E olha que o mundo é extremamente amplo para isso. Nós vamos estudar depois de uma formação, depois de uma pós-graduação, nós vamos encontrar algumas outras coisas, né? E a percepção no Reino Unido é que, caramba, havia mudado rápido em poucos anos, e isso interferia com saúde, e saúde ali na rua. É importante, é saúde pública. Exatamente. Era promovido, por exemplo, usando aplicativos de geolocalização, como Grindr, Hornet, que muitas vezes os profissionais de saúde não fazem a menor ideia do que são esses aplicativos. Então... E o profissional de saúde tem que saber o que são esses aplicativos. O que é isso? Então, são aplicativos para as pessoas encontrarem parcerias, contatos. E quando você fala com geolocalização, significa eu posso colocar aqui para saber se tem alguém interessado em mim a 100 metros distante, ou seja, é agora mesmo, é para já. E isso faz parte desse jogo um pouco mais, vamos chamar, ansioso, no sentido de que mobiliza mais as pessoas para serem rápidas. Sim, um certo imediatismo e uma cultura de sexo casual, que vai permear bastante o chemsex. Ok, o problema do sexo casual não é um problema. Exato. O que você está contando é que algumas circunstâncias associadas ao uso de substâncias variadas aí podem ser problema. Mas é isso que esse médico descobriu e é isso que você está trazendo na discussão para quem está ouvindo ao vivo, vai ouvir durante a semana, ou seja, está aqui para procurar informações sobre o que é essa história de chemsex ou sexo químico. Basicamente, o que se discute sobre sexo casual é como que ele participa dentro da cultura do chemsex. É interessante a gente pensar no chemsex como um ritual, né? Então, tem uma série de instrumentos, mesmo as drogas e os participantes têm características em comum, e justamente dentro dessa cultura do sexo casual e desse certo imediatismo, foi muito importante para favorecer a difusão dessas substâncias entre os participantes. Então, se, por exemplo, eu estou aqui fazendo uso de uma determinada substância e eu quero ter relação com alguém que também está usando essa substância, eu com esses aplicativos consigo pôr lá, baseado em símbolos, uma linguagem muito própria desses aplicativos, que eu estou usando e que eu estou procurando parcerias sexuais que estão usando próximas de mim. Isso favorece muito mais esses encontros de serem rápidos, intensos e cada vez mais com mais pessoas, né? Sendo uma característica ali também ter relação com vários parceiros, né? O sexo grupal, uma série de características que vão moldando o chemsex e que vão aumentando o risco de, enfim, novas exposições a ISTs, alguns problemas de saúde mental, justamente por um uso tão intenso das drogas, né, num período tão longo. Então, o que o David Stewart foi definir como chemsex? Basicamente, ele viu que os homens gays estavam se envolvendo em práticas sexuais que duravam 2, 3 dias e com uso muito intenso de substância e numa certa desorganização que levava as pessoas, por exemplo, a esquecer de tomar o próprio medicamento. Então, pessoas que viviam com HIV esqueciam de tomar os antirretrovirais e isso poderia ser um fator ali de favorecer a transmissão, favorecer algum outro problema. Então, isso foi ganhando uma magnitude, né, fora os problemas de saúde mental relacionados ao uso. Então, diversos casos de depressão, de ansiedade, de surtos psicóticos, de ideações suicidas, mesmo casos de suicídio, complicações relacionadas às substâncias. Então, por exemplo, o GHB é uma substância que é muito perigosa no sentido de intoxicação. Então, alguém que está fazendo uso do GHB e usa uma dose um pouco maior do que o habitual, do que o que está acostumado a usar, pode ter uma complicação muito importante e morrer. São poucas as drogas que podem ter esse efeito. O GHB é uma delas e a gente considera perigosa. Faz parte da estratégia de redução de danos, proteger os usuários. Estamos aqui falando com o psiquiatra Arthur Manzani. Ele está aqui trazendo uma discussão importante. Ele usou a frase agora, redução de danos. Primeiro porque não faz sentido e não ajuda e de verdade não é eficaz dizer para as pessoas, não pode usar. Isso elas já sabem. Pois é, mas nós ouvimos muitas pessoas
do nosso lado, no nosso convívio, andando perto da gente, dizendo, não, mas tinha que proibir o uso dessas substâncias. Então, proibidas elas são. A questão é que, assim, como é que nós ajudamos essas pessoas a não piorarem suas qualidades de vida, sua saúde? E você está contando e colocando literalmente nas mãos dos profissionais de saúde uma responsabilidade, porque nós não podemos fazer discursos de não pode usar. Não pode usar, a pessoa vai embora, vai procurar outro que auxilie. Mas a gente deve... Arthur, a gente deve auxiliar essas pessoas, tipo, isso, vai lá, usa assim. Como é que a gente faz? Porque se a gente disser não pode usar, já perdemos. Já perdemos. Ou seja, as pessoas vão usar. Isso é histórico, isso sempre foi assim. E não adianta alguém fazer discurso que nós vamos proibir, vamos prender, vamos encarcerar. Não vai funcionar. Não funciona nem prender em hospital psiquiátrico, né? Porque muito menos. Então, quando você fala redução de danos, soa para mim, como é que nós auxiliamos estas pessoas, a ter uma responsabilidade sobre esses usos para minimamente diminuir os efeitos sobre si mesmo, mas responsabilidade também com as outras pessoas. Porque você falou assim, tem gente que usa uma série de substâncias para passar dias envolvido em atividades sexuais. Sim. Bom, eu acho que o mais importante de tudo é ter o esforço de não julgar nos atendimentos, nos contatos que tiver com essas pessoas, porque a sociedade como um todo já faz isso, e já marginaliza esses indivíduos de uma forma que piora muito a situação em função do estigma, de toda a pressão que sofrem por serem usuários de drogas e mais ainda por estarem misturando sexo com drogas e não usarem preservativos e se exporem a múltiplos parceiros. Toda essa prática já é permeada por muito estigma. Então, nós como profissionais, a gente precisa, num primeiro momento, não aumentar esse estigma, não julgar a pessoa, para justamente a pessoa conseguir falar sobre isso com a gente. Uma coisa importante também é a gente conhecer, estudar esse tema, no sentido de... a gente não precisa ler um livro inteiro sobre o chemsex, a gente não precisa fazer uma pesquisa direcionada para isso, mas só da gente saber um pouquinho o que é o chemsex, o que são essas drogas, o que significa o sexo químico, facilita a conversa que eu vou ter com o meu paciente, com essa pessoa que está procurando ajuda. Ela não vai se sentir um bicho, não vai se sentir um estranho. E, de alguma forma, vai aproximar a gente e ela vai muito mais confiar em mim e aumentar a chance dela voltar nesse meu atendimento. Quer dizer, você também está contando, não é que nós estamos de acordo no sentido, use mesmo, faça... Não. É um outro mecanismo, um mecanismo de poder oferecer ajuda técnica, profissional, em saúde, para que essa pessoa não corra riscos demasiados. Ela já está correndo riscos? Tá. Mas você usou um argumento logo que iniciou. O ser humano sempre usou substâncias para modificar consciência, modificar sensações, e algumas dessas substâncias talvez não sejam tão fortes, mas elas existem e são usadas legalmente. Sim. Simplesmente álcool. Isso, não, mas é... Pois é, isso é usado há muitos milênios. Então nós temos que compreender que, não, o discurso moral de não pode não funciona, porque tem algumas coisas envolvidas que são demandantes e são, então, busca de coisas prazerosas. A atividade sexual, ela é em si prazerosa, nem falei de orgasmos. As substâncias trazem sensações prazerosas, então muita gente vai procurar porque, caramba, o que nós vamos fazer da vida? Algumas pessoas acham que precisam de algumas sensações maiores. Mas você também mostrou, por essa discussão no Reino Unido, que isso mudou em poucos anos. Aí fiquei pensando, nos últimos 25 anos, então aqui, cobrindo também essa fase que você citou no Reino Unido, no Brasil, usam as mesmas drogas, não usam... Você disse que essas drogas tem aqui no Brasil. Tem. O chemsex, por ser uma prática com um componente cultural muito forte, vai variar muito de cultura em cultura e de região do mundo como um todo. Então, drogas que são mais usadas no Reino Unido, por exemplo, talvez não sejam tão usadas aqui no Brasil e sejam diferentes das dos Estados Unidos e diferentes da África do Sul, por exemplo.
Então, existe um esforço na ciência de se estudar o que é o chemsex no Brasil, mas basicamente quais são as principais drogas muito envolvidas nas práticas do chemsex? A metanfetamina, que é uma dessas que eu falei do Reino Unido, o GHB também, que é uma dessas do Reino Unido, que é uma das 3 clássicas do chemsex, são 2, né? E a cocaína também e a ketamina. Aqui no Brasil, então, tem bastante esse componente dessas outras 2 drogas que vão facilitar esses encontros sexuais mais duradouros, com mais parceiros sexuais e com mais exposição sexual como um todo. Só uma curiosidade, gente. Ketamina é anestésico de cavalo. Sim. Aqui em São Paulo, grandes centros urbanos tem bastante questões com chemsex e com a ketamina também, de uma forma Agora, geral. também falando seriamente, já há mais de 10 anos, aqui no Brasil se faz pesquisas com esse anestésico de cavalo, inclusive para tratamentos de doenças psiquiátricas. Então, eu não estou brincando e não quero passar essa ideia, mas isso significa, como é que descobriram? Pensem, ou seja, algumas pessoas testaram, e de repente começaram a contar para outras pessoas que existiam efeitos diferentes. Mas como você disse, sempre se usou. A cada 100 pessoas, quantas usam? Qual é a chance de encontrarmos pessoas que usam? Aqui no Brasil a gente não tem ainda muito esse dado, porque não tem pesquisas tão grandes sobre esse tema, mas estima-se entre 12% e 13%. Esse é um número bastante alto. Entre os homens gays. Então, mas assim, depois dos 10% já começa a ser um número alto, porque o número absoluto vai ser muito grande. Sim. Mas são pesquisas pouco representativas, muito focadas ali talvez em grandes centros urbanos, isso pode variar. Você chamou a atenção uma coisa importante. Nós temos que considerar, assim, grandes centros urbanos têm outra forma de funcionar. Exato. Se nós pegarmos uma cidade de 50 mil habitantes, funciona de outro jeito. Exato. Eles são mais conservadores. Eu acho que nem tem acesso a uma série de coisas. Acho que tem cidade com 50 mil habitantes que, olha, provavelmente não tem nem médicos de especialidades para auxiliar essas pessoas. Olha, então... E da onde você trouxe esse estudo? Ou seja, na verdade, assim, você começou a estudar isso com que objetivo? Porque você fez pós-graduação, então. Fiz, eu me formei em psiquiatra, depois fiz uma especialização em álcool e drogas, transtornos do impulso, e agora estou fazendo mestrado em saúde coletiva, estudando chemsex, esse fenômeno, com uma pesquisa que foi realizada aqui na América Latina, que chama LAMES. Sim. E teve a segunda edição agora, 2025, 2026, e que a gente fez essa pergunta, enfim, para os entrevistados. A gente ainda está esperando o resultado dessa pesquisa para ter uma análise aí mais aprofundada. Vocês entenderam quem são as pessoas que normalmente nós trazemos aqui para o Café com Sexologia? Pessoas que estão fazendo estudos específicos. Ele é psiquiatra, consultório, atende pacientes, mas está fazendo outros estudos até em benefício dos pacientes. Com certeza. Então, assim, nós temos essa nossa característica. Nós queremos trazer pessoas que possam trazer novidades baseadas num estudo de ciência. Isso é importante. Olha, e você atende pessoas assim? Quero dizer, você está sendo procurado por pessoas que estão preocupadas em, por exemplo, como é que eu lido com isso para não correr riscos, para não sofrer, para não me machucar, sei lá. Atendo sim. Já tive uma prática em CAPS álcool e drogas e que chegavam casos relacionados a esses problemas lá. E no consultório também tem chegado bastante casos para mim, como um todo. E acho que um problema que essas pessoas enfrentam é basicamente onde conseguir algum cuidado, algum tratamento voltado para essas questões. Por quê? Basicamente, nosso sistema de saúde dispõe de CAPS AD, para falar de questões relacionadas a problemas com álcool e drogas. AD é álcool e drogas. AD sendo álcool e drogas. E os CRTs, para falar de questões relacionadas à saúde sexual. Então, os centros relacionados ali à sexualidade. E qual que é o problema que esses usuários enfrentam? Lugares que tratam de questões relacionadas às drogas não falam de sexualidade. E lugares que falam de sexualidade não falam de drogas. Aonde buscar um cuidado que seja sensível a esse tema? Cara, você trouxe uma discussão que a gente, na área de saúde, parece que fica assim, meio se isolando. Como é que é a frase mesmo? A gente fica pregando para convertido.
Isso é um problema, porque você está me mostrando que existem pessoas que fazem uso de droga com finalidades sexuais. Então, nós que trabalhamos com questões sexuais, nós temos que saber essas coisas. Vou usar o argumento dele. Eu não preciso ficar lendo um monte de livros todos os dias, mas eu tenho que ler uma coisa aqui, outra ali. Eu posso assistir uma entrevista de um psiquiatra que tenha estudado, esteja estudando chemsex para poder ficar alerta sobre o assunto. Viram? Aliás, gente, eu tenho que contar para vocês, todo domingo aqui eu ouço pessoas contando de coisas novas. Eu fico aqui assim, nossa, entusiasmado assistindo uma aula, porque é uma oportunidade muito importante. Eu quero agradecer você e a todos os que têm participado do Café com Sexologia, porque, olha, eu me sinto, é muito útil para a minha profissão. Durante a semana eu sei que eu vou usar essas informações e gosto muito de estar ouvindo essas novidades. Obrigado mesmo. Mas me conta uma coisa também assim. Você falou que atende essas pessoas, mas esse é o seu foco de consultório ou assim está sendo também pelo seu por você estar estudando essas questões? Tem sido meu foco, sim, tenho me interessado em estudar questões relacionadas às drogas, à sexualidade como um todo. O mestrado também tem me motivado bastante a ler sobre esse tema, entender a realidade de outros países e ter essa curiosidade pela realidade latino-americana e brasileira especificamente, entendendo questões culturais que podem permear esse tema aqui na nossa região. Então, sim, e o que eu vejo bastante de muitos pacientes é que eles já fazem acompanhamentos com algum outro profissional, seja de saúde mental ou não, e muitos deles acabam me procurando com uma demanda de: Arthur, com ele eu não consigo falar da droga que eu usei. Ou eu não consigo falar da sauna que eu fui e tive relação com múltiplos parceiros. Ou do meu fetiche, que eu acho que tem me feito mal por alguma razão. E vem me buscar quase como uma forma de setorizar um pouquinho de: com você então eu vou falar sobre as drogas e com ele eu faço o resto do meu acompanhamento. E é um trabalho meu explicar que é importante abordar os dois. Verdade. Você, com esse exemplo, você se referiu a homossexuais masculinos. Sim. E essa parece que ter sido, você citou também os 10, 12%, 13% de homossexuais masculinos que usam chemsex. Você está nos fazendo crer, e que uma colega nossa, uma colega assim que esteve aqui já, a Denise Bruno, ela mandou uma perguntinha assim, e nós estamos falando de pesquisas que são mais focadas ou mostram mais homossexuais masculinos usando essas substâncias, é isso? Sim, sim. É porque você foi dando exemplos assim, mas eles estão dando exemplos. Então, é essa a comunidade que nós estamos falando. Porque o chemsex é muito característico desse grupo. Okay. Quer dizer que outras pessoas de outras identidades não usem? Não. Elas muitas vezes participam, mas justamente também por se usar o aplicativo de geolocalização, então Grindr, Hornet, é muito da cultura gay. Gay, bissexual, de homens que fazem sexo com homens como um todo. Quer dizer que não tem pessoas trans? Tem, é claro, né? Mas tem uma representação maior desse grupo e por isso muitas vezes essas pesquisas são focadas neles. Gente, nosso tempo foi correndo. Você fez uma apresentação bastante importante, abriu nosso leque de possibilidades de compreensão, trouxe o assunto de uma maneira bem costurada, organizada. Quero agradecer a sua participação, sabendo que assim a sua contribuição já fez muitas pessoas pensarem aí em casa. E eu acho que a mensagem é: primeiro, nós, profissionais de saúde, não devemos julgar por uma série de razões, inclusive pelos nossos códigos de ética, porque a gente prometeu que não ia fazer isso. Porém, a gente não sabe como lidar com coisas. Nós estamos também aprendendo coisas novas o tempo todo. Mas também quem está assistindo, entender que talvez o nosso amigo, nosso irmão, nosso pai, nosso filho, o vizinho, possa estar envolvido numa situação dessas e talvez precise de ajuda para diminuir os problemas que possa enfrentar com essas práticas. Não estamos dizendo vá lá fazer um discurso de que ele não pode, porque não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Então, vamos ajudar essas pessoas, talvez ouvindo e talvez assim, puxa, conheço, olha, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta que pode te ajudar a se proteger fazendo o que você quer fazer, mas fazendo bem. Quero agradecer a tua participação. Arthur, muito obrigado por estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que está aí ouvindo.
O Felipe Vaz, que está ali sempre cuidando da transmissão do Instagram. O Tomás lá já levantando a mão. Vocês todos que estão assistindo, que venham assistir. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem tem mais e sempre discussões diferentes a cada semana, porque nós precisamos pensar. Até mais, gente. Boa semana para vocês. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.